E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, a gente vai gravar o Café com Fertilidade. Eu fiz uma conta rápida aqui, a gente tá no café 170 e a gente grava um café por semana. Isso basicamente dá quase 3 anos, na verdade 3 anos e meio que a gente tá gravando toda semana o Café com Fertilidade. Então eu tô bem feliz da gente chegar no 170 e tomara que a gente continue. Então eu queria pedir para vocês, pessoal, se inscreverem no canal. E se vocês tiverem qualquer pergunta, manda aqui embaixo pra gente por escrito. Ou manda um áudio também, a gente está colocando os áudios no café que fica super legal. Manda a sua pergunta aqui pra gente. Vou pedir também pro pessoal da edição, pra Bruninha, colocar o telefone aqui para vocês mandarem o áudio pra gente conseguir gravar os cafés, tá bom? Então, sem mais delongas, pessoal, também se inscreve nas outras redes sociais, me sigam nas outras redes que a gente coloca conteúdo todos os dias, beleza? Então, bora, puxa a vinheta. Vamos lá, pessoal. A primeira pergunta de hoje é a da Raika Meiro Moreira. Ela mandou o seguinte: quais são as possíveis causas de aborto espontâneo? Doutor, tive 2 abortamentos. Exames normais. Depois eu vou comentar um pouquinho o que pode ser esses exames normais. É claro que quando a gente fala exames normais, a gente precisa saber se ela fez todos os exames que estão dentro do capítulo ali de aborto habitual, que a gente chama o aborto de repetição. Minha vitamina D estava 17. Será que isso pode ser causa de abortamento? Devo repor? Bom, pessoal, a primeira pergunta é assim, quais são as causas de abortamento? E ela colocou aborto espontâneo, eu queria explicar um pouquinho quais são as causas de abortamento. O aborto espontâneo, ele é uma interrupção da gestação até 12 semanas, né? Os abortamentos eles são até 20 semanas, ou quando a gente chama de aborto precoce, até 12 semanas. E esses abortamentos precoces, a principal causa é o problema genético do embrião. Então, normalmente quando você vai no pronto-socorro, não tem muito o que o médico de falar, ou às vezes até o médico que assiste essas pacientes com abortamento, não tem muita explicação, o que pode causar ali até um problema para as pacientes. Mas a principal causa de aborto espontâneo são os problemas genéticos no embrião. Tá bom? Quando a paciente não tem problema genético no embrião, ou seja, que seria incompatível com a vida, ela pode ter alguns outros problemas, que é o capítulo que a gente chama de abortos evitáveis, ou o tratamento do aborto de repetição, o aborto habitual. E aí tem vários aqui, pessoal. Por exemplo, o cariótipo alterado da paciente pode ser um problema, as trombofilias, que é um capítulo até que exageradamente a gente vai atrás, às vezes, que não é a principal causa, mas pode ser uma causa, as malformações uterinas. Então tem uma série de coisas que a gente procura nos abortos habituais para saber se a paciente tem chance de abortar de novo, mesmo em embriões normais. E tem um detalhe, ela perguntou aqui da vitamina D. Pessoal, a gente fala que corpos saudáveis fazem gestações saudáveis. Então, sim, você tem que repor a vitamina D. Pouco provável que ela seja a única causa do abortamento. Na verdade, as pacientes, elas engravidam, mas, por exemplo, tiroide. Se a sua tiroide está muito descompensada, isso pode ser causa, sim, de abortamento. Então, fazer um check-up antes de engravidar, os exames pré-gravidez ou pré-natais, exames antes de engravidar, fazem todo sentido ali para evitar os abortamentos. Tá bom? Vamos lá para a segunda pergunta de hoje, que é a seguinte. Eu tomava Diane 35. Diane 35 é uma pílula muito conhecida porque a progesterona dela é a ciproterona. E a ciproterona tem o efeito de abaixar a testosterona, ou os androgênios ali da paciente. Então ela é muito usada para pacientes mais jovens que estão com a pele ruim, né, porque isso melhora um pouquinho a pele. E também é muito usada em ovário policístico, que é uma pílula que é uma síndrome de problemas do ovário, né, uma endocrinopatia ovariana que aumenta esses hormônios ali na circulação. Então, Diane 35. Mas, de novo, isso não foi a pergunta dela. Ela colocou assim: troquei para o ciclo 21, mas iniciei depois da pausa de 7 dias. Posso engravidar? Vamos lá, pessoal, a pergunta é muito boa. A primeira coisa, ela fez certo, né? Se você está tomando um método, você pode sim fazer a pausa para iniciar o próximo. Mas se você vai começar o método pela primeira vez, você não está tomando nenhuma pílula, a gente orienta a tomar na menstruação, né? A primeira cartela ali no começo da menstruação. De qualquer forma, ela fez certinho. Ela estava bloqueada no ciclo anterior, fez a pausa de 7 dias e começou um novo método. Então, a minha resposta para ela é: você pode sim engravidar. Toda vez que a gente muda um método, a gente pede para a paciente se adaptar ao método primeiro. Então, no primeiro mês, olhar se você realmente foi possível inibir a ovulação, acompanhar tudo isso. Então, sim, pode engravidar. Mas é difícil, porque ela estava bloqueada, ela não ovulou, ela fez a pausa para o sangramento de deprivação, começou um novo método. Então, assim, estatisticamente falando, é pouquíssimo provável.
tá bom, pessoal? Mas a gente nunca fala nunca porque houve uma mudança de método, e isso pode ser que ela não se adapte ao segundo método e aí acabe engravidando. Vamos lá, a terceira pergunta de hoje, que a Cirlei Pontes perguntou. Por favor, me tire uma dúvida. Hoje, exatamente dia 14 de junho de 2025, eu acordei com os seios doloridos. Hoje é dia 14 de junho. Olha, pessoal, que legal. A gente está pegando a pergunta da paciente no dia que ela mandou aqui. Mas provavelmente, pessoal, esse vídeo sai um pouquinho depois, porque a gente vai gravando, vai colocando no YouTube ali. Então não sei se vai sair dia 14 de junho, provavelmente vai sair no comecinho de agosto esse vídeo. Beleza? Ou no final de junho, beleza? Mas tudo bem, a paciente dia 14 de junho acordou com seios doloridos e sentiu caroço mais ou menos do tamanho de uma azeitona. Então isso é bem importante, né? Os nódulos de mamas podem ser câncer de mama, e câncer de mama é uma doença muito comum, então vamos ficar de olho na pergunta dela. Eu acabei de completar agora, dia 5 de julho, 47 anos, e ainda menstruo normalmente. Então a paciente que ainda está menstruando, ela está na faixa etária de menstruar normalmente, né, com 47 anos, e tem um caroço na mama. Muito cuidado, pessoal, porque é a faixa etária de câncer de mama, 47 anos de idade. Sempre foi assim, desde a minha primeira menstruação, aos 14 anos, a menarca aos 14. Olha que pergunta interessante, porque ela falou toda a anamnesezinha dela aqui, que dá pra gente ter bastante informação. Sei que para melhor resultado eu tenho que fazer uma mamografia, que vou marcar para ver isso. Mas em adiantamento, pode me ajudar um pouco? Posso ficar preocupada com isso? Eu estou próximo de menstruar. Pessoal, duas coisas que eu quero falar para ela. A primeira, normalmente os cânceres de mama não doem, principalmente nódulos pequenininhos. Então, o fibroadenoma ou outras doenças benignas da mama podem estar relacionadas à dor. Mas eu não quero mandar uma mensagem para ela ficar tranquila, porque nódulo de mama, caroço de mama com 47 anos de idade, não dá pra gente deixar a paciente tranquila e atrasar a mamografia, tá bom? Então, sim, ela precisa fazer a mamografia. Eu acho que, primeiro de tudo, o ginecologista pode palpar a mama dela, né? Acho que um mastologista, um ginecologista se examinando a mama dela, existem características desse nódulo que estão mais relacionadas a câncer de mama, ou características desse nódulo que podem estar relacionadas às doenças benignas. Então, dá um exemplo, Luiz. Esse nódulo pode ser móvel, ele pode ser com a borda bem circunscrita ou uniforme. Isso fala mais a favor de um fibroadenoma de mama. Agora, se a borda for espiculada, se esse nódulo for preso nos tecidos em volta, e aí isso fala mais sobre câncer de mama. Então, os caracteres propedêuticos do nódulo, né, localização, tamanho, borda, consistência, isso tudo fala sobre riscos de câncer de mama, tá bom? Então, o que eu faria aqui? Rapidamente marcaria uma consulta com o médico, com o seu médico, né, com o ginecologista geral ou com o mastologista, palparia a mama e logo em seguida tem que fazer a mamografia para confirmar. Algumas vezes, pessoal, o paciente tem uma dor, tem um nódulozinho de mama e do lado ela tem um câncer de mama, uma microcalcificação. Então a mamografia até ajuda a fazer diagnóstico dos nódulos não palpáveis. Porque se esse câncer, por exemplo, se esse nódulo for palpável, o ginecologista já tem uma boa impressão de que isso pode ser câncer de mama. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Eu queria pedir para vocês seguirem, se inscreverem no canal, ativar as notificações e manda a pergunta aqui pra gente por áudio que a gente vai selecionar para falar para vocês. Beleza? Valeu!